capacidade de você escolher. Você tem o livre-arbítrio de escolher o certo ou o errado. Verdade. Você permanece no erro se quiser. Porque a palavra do Senhor, ela é pregada, ela não vai ser mudada. Pode passar gerações e gerações. A palavra do Senhor permanecerá. Glória. Então o homem que quer mudar, mas não muda. Porque não muda. Então temos que estar preparados. Preparado, alicerçado. Porque vem os vendavais, vem as tempestades, mas o Senhor está ali, ó, em cima do mar. Só basta esperando você clamar por Ele. E Ele vai vir até você. E Ele vai acalmar o vento, a tempestade, as tribulações. Ele vai, porque Ele é um Deus poderoso. Não há nada impossível para o Senhor. Aleluia. Alguém pode abrir no Salmo 90 para mim ler? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Salmo 90. Oh, Jesus. Nós somos, Pai. Aleluia. Glórias. Aleluia. Quer ver? Glória. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nasçam, porque Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e diz: tornai vós pó, filho dos homens. Porque 1000 anos serão os teus olhos, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce de madrugada, e floresce, e cresce, e à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um canto que se come. Os dias da nossa vida chegará assim. Glória a Deus. Aleluia. Aqui no Salmo 90, aleluia. Glória a Deus. No 5, aleluia, diz assim: Tu os levas como corrente das águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Então temos que crescer pelas madrugadas em oração, porque você está tendo reserva de oração, porque trazendo, aleluia, como as 10 virgens, que a qual esperava ali pelo noivo, e 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Nós temos que ser prudentes, porque as loucas, elas foram de qualquer jeito para receber o mestre, e a qual faltou azeite, né? Porque o Senhor, Ele guardará você das tempestades, das coisas enganosas deste mundo. Então temos que estar cheio de reserva, de azeite, de oração, de jejum, perseverança, porque se nós não perseverar, nós vamos ficar tristes, cabisbaixo, e o inimigo vai ficar aplaudindo. Então, aleluia, glória a Deus. Oh, glória.
E os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam, os rios os levantam. Porque lá no Salmo 93 ele fala 3 vezes: os rios se levantam. Os rios são o quê? São demônios querendo, aleluia, colocar medo, querer paralisar a igreja do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, se nós estarmos firmes no Senhor, esse rio que coloca medo, coisas para trazer tribulações, o Senhor vem aqui no 4, no Salmo 93, diz assim, ó: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os rios das águas grandes, águas do que grandes ondas do mar. O Senhor, ele não há nada impossível para esse Deus. Deus, ele muda a história do homem, mas a partir do momento que o homem obedece a andar nos caminhos dele. Porque se nós permanecermos no caminho do Senhor, ele vai salvar nossa casa, nossa família, porque através de você, você vai ser a luz para a sua família. Como é que eu posso ser luz para a minha família? Pregando a verdade, falando a verdade, porque a verdade é o Senhor Jesus. Quando ele chegou na casa aleluia, de Zaqueu, salvou a casa de Zaqueu, porque Zaqueu se arrependeu. Então tem que ter arrependimento, não fingimento, arrependimento mesmo, porque o fingimento é barreira, bloqueio para Deus operar milagres, maravilhas nas nossas vidas. Por isso que temos que estar firmados com o Senhor Jesus. Aleluia. E trazendo aqui no 8 do Provérbios, continuando. Aleluia. Agora que é 10h41, acaba 11. Um minutinho que não quer dar uma palavrinha, a gente ora. Amém. Glória a Deus. No 8. Para que guardardes a verdade, a veredas da juízo, e conserve o caminho dos seus santos. Então entregarás a justiça e o juízo, e a iniquidade, e todas as boas veredas. Então temos que estar com o Senhor, com a verdade, com a justiça do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor, Ele quer que nós entregamos a Ele as iniquidades, as coisas que passam a ser bloqueio. Porque a partir do momento que nós conversamos para o Senhor, que nós erramos, praticamos erros, Ele vai te levantar. Porque Deus é poderoso. Porque estou aqui hoje, não pela mão do homem, mas sim pela mão do Senhor. Porque Ele é poderoso. É Ele que reaviva a igreja, é Ele que traz o avivamento na igreja. A partir do momento que a igreja se liga ao Senhor. Porque a igreja é a árvore. A igreja é a árvore do Senhor. A igreja tem que estar onde? Na rocha. E a igreja tem que estar nas águas. Para ter, aleluia, para ter frutos bons. A água é a palavra do Senhor, a água da vida. Jesus é a água da vida, o pão, nosso alimento. Então a igreja tem que estar firme na rocha, porque a igreja é a árvore, ela vai frutificando, vai dando fruto e vai crescendo. Jesus vai olhando, Jesus vai trazendo mantimentos, vai sustentando, vai trazendo maná. Deus é poderoso, igreja. Glória a Deus. É Ele que vai abrindo portas, é Ele que vai tirando o impedimento, é Ele que vai tirando o devorador, é Ele que vai tirando o migrador, o gafanhoto. É
é o Senhor. É Ele que vai mandar clientes para o teu negócio. Porque foi assim na minha vida. Na época que eu trabalhava com venda, eu pedia ao Senhor, clamava a Ele e Ele mandava cliente. Era de repente. É assim que vai ser a vida do Senhor. De repente. A vida do Senhor é de repente. É em qualquer instante. Tem muitas igrejas, pessoas que desacreditaram que o Senhor pode fazer. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos trouxe para cá. Porque Deus tirou nossos pés dali. Porque ali já foi pregado a mensagem do Senhor. Onde a gente está. E Deus trouxe nós para cá. Porque tem algo para fazer no bairro Nova Metrópole. E aqui é mais central. Amém. O povo ali, a vizinhança, estavam querendo ir para a igreja, mas tinham vergonha de ir para a igreja. Então aqueles que se envergonham de mim, eu se envergonharei diante de meu Pai. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, vos não conheço. Então, vinde de mim, bendito meu Pai. Aqueles que não se envergonharam, aqueles que permaneceram na fé, na esperança, e o Senhor vai sentar na mesa do Senhor. Então, nós temos que estar, aleluia, alicerçados. Grande é a caminhada, tem espinho? Tem, mas nós vamos ali, com Jesus, Ele vai tirando os espinhos, as coisas, as dificuldades, as barreiras. Porque se nós, o primeiro mandamento é nós obedecermos nossos pais, que nossos dias cresçam na terra, né? E vem as bênçãos do Senhor. Quando nós obedecemos, honramos pai e mãe, as bênçãos vêm do Senhor. Porque se nós seguimos na frente com Jesus, Ele vai dar vitória. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, mas o ímpio serão arrancados da terra, e os devossos serão de lá exterminados. Então, o nosso Senhor já tem os escolhidos, porque aqueles, aleluia, que brincam de crente, de ser servo, porque existe o joio e o trigo, né? Então Jesus, Ele fala aqui na palavra que Ele vai cuidar, Ele vai limpar. Então, o que vai permanecer é o trigo. Então temos que ser trigo. Amém? Amém. Encorajar nosso irmão para seguir. Aqui é só o começo, igreja. Deus vai fazer coisas grandes. E você vai se alegrar na presença do Senhor. Você vai saltear de alegria. Porque o Senhor, Ele é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Então,